Vocês estão nos cortes do Tapa na Orelha. As nossas lives são às 22 horas e nossos cortes às 8 da manhã. Se inscreva no canal, ative a notificação, comente esse vídeo para ajudar no nosso engajamento e crescimento. Temos uma meta a cumprir de inscritos e você pode fazer parte da nossa família. Agora, nossos cortes. Não sei não, viu? Estão cobrando o preço de ingresso de Copa do Mundo na terça para a Sul-Americana com esse time sem raça. Deixa eu já pisar nisso daqui, porque eu sei que muita gente já está falando algumas coisas e eu queria já tratar sobre isso. Deixa eu trazer aqui, que eu já passei aqui pela arena, já falei do estacionamento. Deixa eu falar aqui dos nossos ingressos, tá? Então, hoje, né, depois de ontem, uma pequena repercussão, reacendeu tudo de novo. O que tava meieiro, não tava aquela coisa assim. Eu trouxe aqui, fiz até um trechinho desse comparativo para vocês, né? E aí, meus amigos, aquela coisa. Rapaz, não mexe que tá meio quieto. Ficou ruim aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês. Mexeu num vesperozinho que já tava meio quieto, tá? Então aí, ó. Nota oficial do Corinthians, depois apagou, não sei se voltou, tudo bem, mas tá aqui, tá? Esporte Clube Corinthians Paulista esclarece que os preços dos ingressos dos setores populares Norte, Sul, Leste e Superior, lembra que eu falei ontem para vocês que ficaram ali ou menores, no meu entender, reduziram 2, aumentaram 2, né? Que eram Leste, Superior, Central e Lateral. As quatro primeiras faixas foram ou diminuídas ou mantidas, ou pouco acrescidas, entre 12 e 15 reais, né? Da Neoquímica Arena para a partida contra o Nacional do Paraguai, válida pela Comebol Sul-Americana, marcada para a próxima terça-feira, tiveram redução dos valores para fiéis torcedores quando comparados com a Comebol 2023. Estamos falando de um time que está na Sul-Americana 2024 para um time que estava na Libertadores 2023 na fase de grupos. Isso representa 21,3 mil lugares com preços reduzidos. Lembra que eu falei para vocês ontem, repetir sobre isso. Os reajustes ficaram restritos aos demais setores. Não que eu concorde com essa tabelinha em comparação, tá? Não estou falando sobre comparação. Deixa eu ver se apareceu aqui. Aparece. A comparação que eu fiz ontem foram de torneios iguais, Sul-Americana e Sul-Americana. E os valores foram parecidos aqui, tá vendo? Aqui ele fala da Libertadores. Na Sul-Americana houve até um reajuste. Foi de 58 para um pouco mais para cima. E colocou outros valores ali. Nesses 4 setores, pouco se falou. Certo? Esses 4 setores. A briga não são esses 4 setores. A imprensa está defendendo os setores que foram quase 100% reajustados, mais de 100% reajustados, que são a Leste. Deixa eu ver se eu tenho os de ontem aqui, para vocês entenderem o que eu quero falar. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui para vocês. Vocês estão vendo? Não estão vendo não. Então, deixa eu trazer isso daqui para vocês. A briga de ontem foi exatamente sobre os valores dos ingressos lá de cima. E eu só quis trazer uma ponderação. Nossa, não está aqui, gente. Eu tinha deletado, será que eu deletei tudo? Não, tá aqui. Que isso? Eu não deleto esse tipo de coisa, porque eu sabia que a treta ia voltar. Quando eu vi a nota oficial, eu disse, essa treta vai voltar, velho. E não deu outra. E eles não vão baixar, tá? O peito tá em cima. Deixa eu ver se eu boto para vocês. Fiz essa comparação em relação à Sul-Americana do ano passado, tá? Veja que os centrais ali, Minha Vida, R$60, R$73 são a Leste inferior. Aliás, Leste superior e a Norte e Sul foram os valores que eles meio que estabeleceram ali, né? E a Leste inferior e a Oeste, tudo subiu. E aí, essa é a comprovação aqui, tá? Olha os valores aqui, tá bom? Tivemos inferior, 130, 170 inferior central e 268 que é um acréscimo ao Minha Vida. Primeira vez que a gente tem o 268. Ninguém fala sobre isso, né? Minha Vida tem um acréscimo que não existia. Certo? Criaram um setor para o Minha Vida. Mas vejam os valores de face e os valores que estão sendo cobrados.
E a única ponderação que eu quis dizer para vocês ontem, e uma reflexão que pouca gente está falando, é o seguinte: essa briga é muito mais, e eu não estou dizendo que eu concordo desses valores terem dobrado, que haja essa desproporção de um ano para o outro, não estou dizendo isso. Eu só quero uma reflexão. Vocês que têm condição financeira, vocês acham justo pagar o dobro ou um pouco mais que o dobro para bancar torcedores que têm planos inferiores? Apareceu. E o Reis, e o Palácio não apareceu na foto? Tu viu essa pataquada? Cara, como eu falei pra vocês, o negócio é muito curioso, né? Ninguém mais fala sobre isso. Mas diziam que o nosso querido Coronado não ia jogar. Tinha retornado a zero. Falei isso ontem, tá? Retornou a zero, tá treinando de novo e treinou de novo hoje. Continua treinando parcialmente, mas treino físico. A impressão que dá é que colocaria ele como segundo tempo, relacionado mais para o segundo tempo, como foi aquele outro caso, né? Não seria como principal. Ih, rapaz, acho que foi pênalti, né? Pênalti não, acho que não. Então, assim, o Palácios, atualizado novamente, faz a alternância de trabalhar com o grupo, trabalhar não, mas fazer a parte de fisioterapia, né? O Maicon, hoje já estão dando que o Maicon está próximo de retornar. Gente, o Maicon não vai retornar agora no jogo da Sul-Americana e talvez, pelo que eu entendi da nota de atualização em relação ao Maicon, o Maicon não começou a transição para o campo. Tá no campo assim, com um elenco, com um grupo, porque aí você tem a transição para entrar no parcialmente com o grupo e depois você entra para completamente até você pegar o ritmo de você estar apto ao jogo. Foi assim que aconteceu com os demais. E a lesão do Coronado foi a mesma coisa. Claro, o Coronado tem mais idade, etc. Mas, via de regra, a minha impressão que dá é que talvez o Maicon não esteja apto nem contra o Atlético. A impressão que me deu. Deixa eu só refrescar uma coisinha para vocês. Já falando do Neto, já que vocês estão falando do Neto, vamos lá. Quantas vezes eu falei aqui para vocês que o Corinthians não ia contratar na janela de meio de temporada? Em 1º de abril a 19 de abril. Algum jogador teve proposta do Corinthians? Não, né? Quantas vezes as pessoas tentaram criar contratações para o Corinthians? Várias vezes, não é? Foi o que eu falei para vocês. O pessoal quer vender que o Corinthians ou é incompetente ou tomou chapéu de X, o Checa vem, aí o Checa vai para o outro lado, aí o outro vem, vai para o outro lado. A informação sempre foi assim, que o Corinthians ia tentar negociações no meio da temporada. Teve gente que teve 4 reforços, baixou para 3 reforços e agora só falam de reforços para o meio da temporada. Meus amigos, vamos começar a entender como é que funciona a questão de venda de cliques, de reforços no Corinthians. O Corinthians precisa, na data FIFA, ter contratação de jogador. Não fazia sentido. Não faz, continua não fazendo sentido. Lembra vocês que o Hernandes, quando eu falei aqui, era uma suposição? O Neto está falando para o meio do ano, porque só pode no meio do ano. Estão falando do Evangelista para o meio do ano, que seria um pedido prioritário, exclusivo do Antônio. Ninguém vai lembrar daqui a 3 meses quem botou o prioritário e no final das contas não vai ser contratado, ou pode ser contratado. Nem estou falando que o Evangelista vai ou não vai ser contratado. Eu tenho uma impressão que o Evangelista não vem. Indo aqui de panos limpos para vocês. A única exceção que o Corinthians poderia ou poderá fazer para essa janela é um cara de muito destaque até 23 anos. Até 23 anos. Que é um jogador promissor, que o Corinthians pensa numa revenda, numa recuperação em relação a isso. Tá? Caso contrário, reforços pontuais no meio da temporada. Repito e falei sobre isso o tempo todo. Né? Corinthians vai contratar? Corinthians realmente vai contratar? Quantas vezes eu falei para vocês há algum tempo atrás? Desde o dia quando
Foi 16, fechou a janela dia 16, né? Dia 7 de março. 16 fechou pro Paulista. Desde o dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro? 16 de fevereiro. Foi fevereiro, acho que foi fevereiro. Foi o Paulista. 7 de março fechou pra janela de futebol normal, né? E depois aí teve a outra janela. E é isso. Quem trouxe a informação, né? Como a gente não pode falar nada, vai contratar? Não vai contratar, não deve, não deve buscar mais reforços para o Antônio Oliveira até a abertura da próxima janela, entre julho e setembro, apesar da brecha até 19 de abril, tá? A tendência, e é uma tendência mesmo, não estou cravando que não vá, mas que a tendência é que não contrate, é isso, pô. Por quê? Porque o Corinthians tem que ver um cara muito fora da curva, o Corinthians não vai fazer grande aquisição nesse momento. O Corinthians tem outras prioridades, pagar algumas dívidas. Tanto é que está antecipando valores para fazer isso, que é o caso do Murilo, é a questão do Felipe Augusto. O Corinthians está antecipando valor para pagar as dívidas. Não adianta a gente também mostrar que está contratando todo mundo e não pagar o que deve, daqui a pouco mais cepa na justiça. Já foi o Juliano entrando na justiça, porque os outros não vão entrar, né? Eu ligo uma coisa na outra que, meu pai do céu. O Bidon, que já era antes da sua renovação um alvo do Bayern de Munique, eu falei ontem Leverkusen, né? Mas hoje atualizaram ali para Munique. Então, efetivamente, os caras querem o moleque logo, a despeito do que eu imaginaria que ia acontecer. A multa dele para o exterior é de 50 milhões de euros. Para um futebol europeu, não é muito ruim, como eu disse para você, vai inflacionar o futebol europeu. Por quê? O mundo árabe vai buscar novos jogadores no futebol europeu para tentar, né, dar visibilidade aos seus campeonatos, que está conseguindo, com jogadores aí como Cristiano Ronaldo, etc. O próprio Al Hilal aí fazendo suas aparições. O mundo árabe está mostrando ao mundo um pouco de futebol, conseguindo com os nossos jogadores. E, portanto, o futebol europeu vai ser o alvo de novo sobre isso. Então, os caras, para 50 milhões de euros, não acho que seja difícil bater a multa e ir embora. Eu acho que o Corinthians deveria segurar até a próxima temporada, né? Eu não achava que iam fazer tão cedo. Mas o cara, em 4 rodadas, é titular, e assim, a ascendência dele foi depois da renovação da multa. O AIS que falou essas informações, mas não é só o Bayern de Munique agora. São clubes ingleses, que é o principal alvo, via de regra, do mundo árabe. É quando tiver mais dinheiro, você vai poder despender em jovens jogadores do nosso futebol. Então, cada vez que esses meninos tiverem mais minutagem, e é o que eu sempre falo aqui, bota na vitrine que é o Corinthians, organiza o futebol, começa a ter uma interatividade lá fora, traz a marca para amplitude internacional, você vai começar a vender jogador a rodo, porque o Corinthians consegue colocar esses moleques, uns medianos, uns bons, porque nem todos são craques, nem precisam ser craques no Corinthians, precisam ser bons. Bons no futebol hoje em dia já é muito difícil ter jogador bom. Saiu agora, nesse breve momento aqui, que o Macedão falou o seguinte: tive acesso à lista de delegação do Corinthians que foi ao Uruguai. Logo no Macedão teve acesso à lista de nomes de integrantes da delegação, que foi ao Uruguai, na partida de estreia do Timão Sul-Americano. A delegação contou com um total de 79 pessoas. 24 atletas, 48 membros do departamento de futebol e da diretoria e 7 convidados. Também foram informados que os 7 convidados pagaram suas despesas de viagem. Como eu disse para vocês, os caras, em tese, pagaram e não seriam 9, seriam 7. A relação é dele que está trazendo aqui. Então, o blog do Macedo teve esse acesso. E aí, vamos aos nomes, né? Vamos aos todos os nomes. Augusto Melo, presidente, o vice Armando Mendonça, Rubens Gomes, Fábio de Jesus, André Dias, aí o técnico, auxiliar, analista, preparador, fisiologista, preparador de goleiro, analista, massagista, fisioterapeuta, a médica, Ana Corte, né? Roupeiro, enfermeiro, a assistência da assessoria de imprensa, comunicação, fotógrafo, cinegrafista, assessor, seguranças, massagistas, nutricionistas, cinegrafista, arrecadação, Charles Moreira, segurança, convidado, aí tem o Carlos Eduardo Melo,
Segurança, assessor de presidente, a Nike. Ih, rapaz, tem o Rodrigo Garrote que é da Nike, ó. O convidado é o Rosala Santoro, hein? Rosala Santoro, Marcelo Mendel, José Valmir Costa, Eduardo Cardoso é o coordenador, Marcos Becato e Roberson Medeiros e o Vinícius Cascone, que é convidado. São os convidados que estão aqui na lista, né? O Fernando Alba é diretor, Amil, fisioterapeuta, o Mauro Silva, o Mauro Van Basten. Uma coisa que eu queria saber, o que esse cara ainda faz no Corinthians? O Mauro Van Basten, o observador técnico. Eu não sei por que o Mauro Van Basten ainda persiste no Corinthians. E aí tem aqui a outra relação, porque tem os nomes dos participantes e os atletas. Ok? Tá tudo aí na tela para vocês. Então, efetivamente, as únicas pendências em relação a tudo isso são 7 convidados, tá? 7 convidados em relação à comissão. Dessa comissão, você poderia questionar talvez, o vice-presidente, o Rubão, tá? O Fábio de Jesus, o supervisor de futebol? Acho que não. O supervisor deve ficar por ali, né? O André Dias. Então, o Fábio de Jesus poderia ser questionado, o Rubão poderia ser questionado, o Armando Mendonça, acho que não. O vice-presidente eu acho que não deveria ser questionado, não. Mas digamos que 3 executiva, diretoria, quem mais? O Fernando Alba, 4 questionáveis, e o coordenador, que eu não sei quem é esse coordenador, o Anderson Cardoso. Acho que dos quase 80 permanecentes aí, dos 80 aí, né? No máximo 5 eu questionaria. E os convidados. Os 7 convidados, a comprovação, né? A comprovação dos pagamentos que não fosse a custo do Corinthians, e esses 5 aí, que eu acho que foram até demais. Eu deixaria o vice-presidente e o presidente, mas foram o diretor de futebol, fez papapá, aquela coisa toda. Mas essa galera aí que se pague, né? Eu, pelo menos, pensaria aí. Mas, né, no futebol, todo mundo tem que ter. Por isso que eu não gosto de estatutário. Não levem estatutário. Mudem o estatuto do Corinthians. Porque olha a quantidade de inútil que tá indo. Joga futebol, tal. Então, aqueles 20 e poucos que o cara falou ali, os 20 e poucos, eles estão incomodados com quem? Hein, sei lá, são 7 convidados ou os 40 e pouco que tinha diretor, assessor, etc.